eu decidi de uma vez por todas começar a compartilhar um pouquinho da minha jornada e desse desafio que eu me comprometi comigo mesma de, nos próximos 90 dias, começar a ser mais disciplinada, começar a, de fato, me responsabilizar pelos meus sonhos, sabe? Me comprometer dia após dia em realizar. E assim, isso é algo que tem me movido muito e tem me dado muita vontade de realizar, de fazer todos os dias. E assim, são algumas coisas que a gente sempre vai deixando para depois, porque na verdade me deu aquele estralo. Quando você começa a perceber que está esperando demais o momento certo, a ocasião ideal para começar. E esquece que cada dia é uma oportunidade gigantesca para fazer acontecer. E sem contar também que quando você de fato toma a percepção que todos os dias do universo estão alinhados e que a nossa realidade dos nossos sonhos pode existir hoje se a gente for comprometido em fazer o que precisa ser feito, em realizar. Então foi de fato isso que me fez mudar e começar de fato a ser ainda mais disciplinada, a me comprometer de fato com os meus sonhos e os meus objetivos, tá? E assim eu quero compartilhar um pouquinho com vocês que algumas das metas e das regras que eu botei para mim mesma, né? A primeira é cuidar um pouquinho pela manhã da minha saúde, né? Me exercitar, me movimentar, beber um pouco mais de água, que é algo primordial, mas que a gente sempre esquece de fazer pela correria, já acorda agoniada, atrasada e já vai fazer um monte de coisa. E isso também estava me atrapalhando, porque você começa o dia na correria e vai se esquecendo de realmente se dedicar aos seus sonhos, de parar um minutinho, respirar, agradecer. E isso atrapalha muito, né, nossos resultados, a nossa saúde mental e a nossa disposição para realizar os nossos sonhos. Esse é o primeiro ponto, cuidar da minha saúde, treinar nem que seja 10, 20 minutos, me exercitar, beber água e respirar um pouquinho, sabe? Tirar um momentozinho para respirar de fato. Outro ponto também é produzir conteúdo de forma consistente. Bom, se você quer compartilhar o seu trabalho ou quer se posicionar de alguma forma, eu quero compartilhar um pouco mais da minha jornada aqui no YouTube e crescer, monetizar, ganhar os tão sonhados 1000 inscritos, as horas que precisa para monetização e ganhar as horas que precisa da monetização. E de fato começar a produzir conteúdo, a ser constante, a compartilhar os meus projetos, os meus negócios e de fato começar a crescer, se posicionar, prosperar, né? Se esse é o seu objetivo, eu lhe convido também a começar essa jornada, que não é algo fácil. Você precisa superar vários desafios constantemente, né? Mas é isso que é crescer, é você se colocar em desconforto, buscar sempre crescer, evoluir, melhorar, progredir de fato. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu quero, de fato, começar a me desafiar, sabe? A me comprometer durante esses 90 dias a realizar, a me comprometer, a entrar em ação pela vida que eu quero, pela vida que eu sonho, tá? E outro ponto também foi aprender algo novo. Eu coloquei aqui de lado uma filinha pra entender, né? Pra não esquecer. Mas outro ponto também, que foi o terceiro ponto, foi aprender algo novo. Porque todos os dias a gente tem uma oportunidade de aprender, nem que seja um conhecimento, um vídeo, um podcast, um livro. Então, assim, é necessário que a gente consiga aumentar o nosso repertório, até para ser mais criativo, criar mais, ser mais leve, aprender a como ser mais leve, aprender coisas novas sobre o nosso ramo, nosso nicho, nosso segmento. Então, assim, sempre tem algo para aprender, para melhorar. E em tudo na nossa vida, né? Se você se coloca na disposição de aprender algo, com certeza você vai crescer muito mais rápido. Esse também foi um outro ponto do meu desafio. E todos os dias eu quero aprender algo novo, começando hoje, sabe? Hoje é o dia 01. Hoje é o primeiro vídeo, hoje é o primeiro início dessa jornada que eu quero começar a documentar aqui de forma consistente e disciplinada, tá? E outro ponto também, que foi o quarto ponto, foi colocar em prática o que eu já sei, porque não adianta você ficar aprendendo várias e várias coisas novas, ficando com aquela obesidade mental, e eu tava assim, aprendendo várias e várias coisas e não colocando nada em prática. Então eu disse, não, eu preciso parar um momento, parar um pouquinho da minha vida e realmente começar a aplicar as coisas que eu já sei. Eu preciso entrar em ação, me colocar em movimento, eu preciso fazer, mesmo com medo, mesmo que eu erre, mesmo que eu falhe, mas é necessário você se colocar em movimento, porque se você não se movimentar, por mais que o mundo todo concorde com seus sonhos, por mais que o mundo todo torça para você realizar,
mas é algo que é de extrema responsabilidade pessoal. Ninguém pode realizar seus sonhos por você, ninguém pode fazer por você. Você pode até ganhar do universo de alguém, ter condições para viver a vida que você deseja, mas para você se sentir autorrealizado, autorrealizada, é você e você mesmo. Então, que você possa iniciar essa jornada, talvez agora, talvez com esse desafio, talvez que isso lhe motive um pouco, mas que você possa começar a sua jornada, a sua caminhada, praticando aquilo que você já sabe, mesmo que você aprenda algo novo, mas entre em ação, se mova, pratique aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, para aí você ter coisas novas, porque a vida que eu tenho hoje, eu sei que foi fruto das escolhas que eu tive há anos atrás, há 5, 3 anos atrás, mas a vida que eu quero para amanhã, para daqui a 3, 4, 5 anos, eu preciso agir hoje, eu preciso mudar hoje, eu preciso ser uma pessoa mais corajosa hoje, eu preciso entrar em ação, ser mais grata, ter mais gratidão para atrair mais abundância, parar de reclamar, sabe, parar de me vitimizar, parar de sofrer de fato 100%, e sim me responsabilizar pela vida que eu quero viver, é a minha vida, sabe? E assim, ninguém vai viver a sua vida por você, ninguém vai construir a sua história por você. Então, é em me comprometer comigo mesma que eu tô me responsabilizando com isso e tornando público esses meus sonhos, esses meus objetivos, até para que eu possa ser mais disciplinada comigo mesma, sabe? Para que isso me motive também. E por isso que esse foi o quarto ponto, porque eu quero colocar em prática, eu não quero só absorver, me cobrar, mas eu quero de forma leve praticar mais, viver mais, desfrutar dessa vida, aprender, construir, conquistar. Eu tenho vários objetivos para crescer na vida, para prosperar, para ser uma pessoa melhor. Eu tenho várias coisas que eu quero melhorar em mim mesma, na minha personalidade, nas minhas emoções, porque eu sei que isso também gera resultados na minha vida, tá? Então, se você também tá nessa caminhada, tá buscando por isso, eu já lhe convido a se inscrever aqui no meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Geisian Jesus, tá? E eu tô começando essa jornada para, de fato, começar a transformar a minha vida, a minha realidade. E eu quero que isso inspire você também, que tá aí se cobrando com medo de começar, que não sabe como. O universo, ele tá sempre respondendo às nossas vibrações, aos nossos desejos. E é só a gente se colocar na disposição, se colocar em movimento. O universo, ele é todo em movimento. Então eu quero ser mais essa pessoa que eu tô conseguindo ser agora, que eu tô tentando, que eu tô agindo, sabe? Então eu lhe convido a você também ser essa pessoa. Vamos começar hoje, aqui e agora, sabe? Quando eu de fato percebi que essa questão das datas, do calendário, assim, a gente já tá na metade do ano, a gente já tá na metade de 2026, e assim, quando você para pra pensar, meu Deus, de fato, o tempo é muito linear, piscou, passou. Então, assim, a gente que divide, né, os dias, o tempo para contabilizar, para se organizar, mas, de fato, o tempo que Deus opera, que o universo opera, é uma constante, sabe? É no aqui e no agora. Então, se a gente se comprometer e mudar o aqui, o hoje, o nosso momento, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, em consequência, o universo muda também. Alguns outros pontos também que eu coloquei aqui para tomar como uma rota mesmo durante esses desafios, durante esses dias, que é diminuir um pouco, esse é o quinto passo, tá? Diminuir um pouco mais as distrações, porque com essa tecnologia, com as redes sociais, com essa influência toda de pessoas ao nosso redor, de pessoas que a gente conhece, de pessoas que são famosas, a gente começa a se comparar de uma forma exorbitante, que começa a drenar a nossa saúde mental, e a gente começa a se comparar, a gente começa a não se achar suficiente. E eu percebi que essas distrações não estavam me levando a nada e só estava drenando a minha energia. E eu disse, rapaz, eu realmente preciso e eu quero, né? Não é só querer. É você se comprometer, e é isso que eu tô fazendo. Eu tô me comprometendo em diminuir ainda mais as distrações, sabe? O tempo de tela, o tempo nas redes sociais, o tempo de comparação. E eu quero me nutrir de conteúdos que agreguem, de fato, a minha vida, a minha jornada, tá? A minha jornada como empreendedora, como gestora de negócios e como gestora de marketing. Porque eu também agora tô iniciando um outro projeto também, que tá incluso nesse, que é de praticar me comprometer em 1 hora por dia, né, me dedicar aos meus projetos, às minhas estratégias, ao negócio digital, sabe, que é um outro rumo além do que eu trabalho hoje, que para quem não sabe, eu também sou empreendedora, tenho um negócio físico, tenho um quiosque aqui na praia de Itapuama,
e eu também vendo alguns produtos online. Estou começando essa jornada como uma afiliada de alguns produtos, estou entendendo como funciona o mercado. Eu já fiz tráfego para alguns negócios, né, tráfego online, anúncios, mas de fato, né, eu quero começar uma jornada mais autônoma, onde eu consiga dar conta dos meus projetos, dos meus negócios mesmo. Então isso também está incluso, né? E assim, eu quero me organizar cada vez mais para de fato diminuir as minhas distrações e me dedicar a esse projeto, me dedicar à minha vida, me dedicar aos meus negócios, porque se eu não colocar atenção nas minhas coisas, na minha vida, isso nunca vai crescer. E quando você está distraído com a vida das pessoas, assistindo tudo o que está passando no mundo, se atualizando de todas as informações que tem no mundo, no universo, agora, no momento, a gente está perdendo tempo de viver e desfrutar a nossa própria vida. Então isso também me fez mudar um pouco, diminuir um pouco a distração, diminuir um pouco assim o consumismo de fato, né? Eu não quero mais ser aquela pessoa que só consome. E sim, eu quero ser aquela pessoa que aumenta o repertório, que aumenta o lado criativo e que consome sim a rede social, mas não de uma forma desesperada ou de uma forma ansiosa só para consumir, só para ver a vida das pessoas, só por curiosidade. E sim como referência de forma criativa, para ver como as pessoas estão criando o formato, o jeitinho de cada pessoa, sabe? É isso que eu quero buscar cada vez mais. E também, esse é o 6º ponto, né? Trabalhar nos meus projetos, que é o que eu falei. Trabalhar um pouquinho durante a semana nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus objetivos, no meu posicionamento digital. Levar isso aqui, a criação de conteúdo, como algo ainda mais sério. Porque às vezes a gente consome com tanto conteúdo assim, supérfluo, que a gente começa a achar que compartilhar a nossa vida, o nosso trabalho, nossos projetos é algo que ninguém vai ligar. E a gente se esquece que não é para o outro também. Claro que é para o nosso cliente, nosso público-alvo, mas a gente precisa se sentir bem com o que a gente faz, gostar do que a gente faz, e esse é o meu objetivo também com esse projeto, tá? Eu quero fazer isso de forma disciplinada, mesmo sem motivação, mesmo nos dias que eu não tô tão afim de fazer, não por cobrança, mas por comprometimento, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, se você quer ver essa jornada de mudança, de crescimento, de transformação, eu lhe convido a se inscrever aqui nesse canal, tá? Geisen Jesus, e compartilhar para você ficar por dentro e saber um pouco mais das novidades que vai acontecer, de tudo que vai rolar por aqui. E das dicas, das estratégias que eu vou trazer, que tá funcionando para mim, que eu tô aplicando, que tá me trazendo resultado. E eu quero construir aqui, de fato, uma comunidade de pessoas que estão em busca de melhorar, de pessoas que estão em busca de crescer, de fato, na vida, que tem um objetivo traçado, que quer, de fato, atingir a liberdade financeira, que quer atingir a liberdade geográfica, que quer ser uma pessoa que ela de fato é livre, é uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. Eu quero me conectar mais com essas pessoas e eu quero me colocar à disposição. Se você também quer começar o seu projeto e não sabe como, deixa aqui o seu comentário, me chama também. E assim a gente vai fazendo essa troca para que a gente possa crescer. Eu percebo que quando a gente está nessa caminhada de se desenvolver, de crescer profissionalmente, a gente acaba se isolando um pouco do mundo. E eu quero justamente isso, eu quero criar esse universo de coisas que estão me dando resultado, de coisas que estão me fazendo progredir. Eu vou deixar aqui embaixo também a indicação de um curso que eu fiz online também, de marketing digital, que dê um bom direcionamento para o mercado, como ele está atualmente. E se caso você também quer adquirir, quer saber um pouquinho mais de como está o mercado, de como está o momento, o que é que está dando certo, eu vou deixar a indicação do curso que eu fiz aqui embaixo. E realmente, gente, o mercado é muito grande, tem várias coisas para a gente estudar, para a gente entender o que é que você gosta em específico, o que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de produzir e se dedicar de fato aos seus gostos, à sua vida, ao que funciona para você, sabe? De acordo com a sua rotina, com o seu cotidiano, sem se comparar, sem estar olhando para a vida das pessoas, porque a sua rotina, o seu tempo é muito único, sabe? E que a gente possa entender que a gente só tem o dia de hoje, a gente só tem o aqui e o agora, e amanhã vai ser hoje, vai ser aqui e agora de novo. E eu quero compartilhar com vocês também que a vida dos nossos sonhos, ela não vai acontecer em um dia só.
mas ela pode começar hoje. A nossa mudança pode começar no aqui, no agora, no nosso momento presente. É só a gente mudar a nossa mente, mudar a nossa percepção de ver o mundo e ser mais grato, ser mais grata com tudo. E isso começa a fluir muito mais nas nossas vidas, sabe? Então, que você possa iniciar a sua jornada, se comprometer com a sua vida. Não adie os seus planos, os seus projetos, porque a gente precisa viver, desfrutar e realizar aquilo que está no nosso coração, que está no nosso desejo. E que você possa se comprometer com você mesma hoje, com você mesmo hoje, tá? Um beijo, se inscreve, acompanha para saber mais, para saber um pouquinho mais de tudo. E é isso. Até mais!